Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e a indecisão do presidente Jair Bolsonaro está dependendo dessa decisão, dessa medida provisória ser votada, ser pautada hoje, segunda-feira, dia 21 de dezembro, mas ficamos pensando nesse momento, e se essa medida provisória, se os deputados, se o Congresso resolver não aprovar? Isso poderá ficar nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Você já parou para pensar sobre um novo decreto de reconhecimento de calamidade pública? Eu lembro que o que vai ser debatido hoje é a medida provisória 1000/20, que foi a responsável por reduzir os valores de R$600 para R$300. Só que tudo pode acontecer. Pode ser pautado, como está previsto, mas também não poderá ser pautado. E mesmo sendo pautado, quais são as garantias de que a população poderá ver de fato que essa medida poderá ser aprovada? Ninguém sabe. Se for aprovada, parabéns, todos vão ganhar. E se não for aprovada? É uma decisão que cabe ao presidente Jair Bolsonaro. Se não for aprovada, o presidente terá em suas mãos, poderá atender inclusive o pedido dos governadores. São 17 estados, 17 governadores que prepararam o ofício e enviaram para o presidente Jair Bolsonaro e todos os líderes, todos os ministros, enfim, que haja um decreto novo. E abrindo um decreto novo, haverá mais uma prorrogação do auxílio emergencial. Tudo isso tem que se levar em conta. Fim do auxílio emergencial deixa milhões de brasileiros entregues à própria sorte. Você já parou para pensar? O benefício do governo durante essa pandemia será encerrado agora, dia 31 de dezembro, e tudo indica, se a prorrogação não for aprovada, como muitos, inclusive o próprio ministro Paulo Guedes já disse que não vai ser aprovado. Mas aí cabe ao presidente decidir. Olha, gente, daqui a alguns dias viveremos a passagem do ano, um novo ano que sempre traz para as pessoas o alento de um tempo melhor. Infelizmente não será assim pelo que todos estamos vendo no dia a dia. O Brasil caminha para um momento de muitas dificuldades e o pior, na falta de uma liderança que pudesse falar ao país, temos ainda que amargurar um negativismo que não cabe mais na vida de ninguém. O Brasil começará 2021 com o fim do auxílio emergencial, caso não seja aprovado, deixando milhões de pessoas praticamente entregues à própria sorte. Lembra a todos que foi criado em abril, o auxílio emergencial está previsto para ser encerrado agora, no dia 31 de dezembro. O auxílio foi criado pelo governo para atender pessoas em dificuldades por causa da pandemia, levando milhares e milhares ao desemprego e à fome declarada. Inicialmente, por iniciativa do presidente Bolsonaro, lembra daquela decisão? Quando o pessoal queria aprovar 200, depois vamos aumentar para 500 os deputados, e o presidente disse nenhum nem outro, agora é 600. Pois é, o auxílio emergencial foi de 600 e em setembro houve aquela redução e mais de 30 milhões deixaram de receber o auxílio, quando baixou de 600 para 300, porque houve toda aquela mudança de textos, já que o governo não suportaria uma carga tão pesada e foi apresentado esse argumento. Faltou dinheiro. O fim do auxílio emergencial prevê um período de muito sofrimento para os brasileiros carentes, mergulhados em extrema pobreza, que somam muitos milhões de pessoas. Já se sabe que logo no início de janeiro de 2021, essa pobreza deverá atingir até 15% de toda a população. Isso significa quase 14 milhões de pessoas, de acordo com cálculos do próprio IBGE. No que diz respeito à pobreza extrema, esse total poderá chegar a 51 milhões de pessoas. É muita gente na necessidade, muita gente que está aguardando que o presidente Jair Bolsonaro, independente se essa medida provisória, por exemplo, for aprovada ou não, o presidente, caso não seja aprovada essa medida provisória, que vai ser pautada, pelo menos espera que seja pautada hoje, segunda-feira, 21 de dezembro, independente de qualquer coisa, o presidente também tem a palavra final, está nas mãos deles, ou está nas mãos dele. Bem, o ministro da Cidadania, na última terça-feira, dia 15, semana passada, 15 de dezembro, ele informou que, nesse ano, o governo gastou 330 bilhões de reais para atender quase 70 milhões de pessoas com auxílio emergencial. O ministro ontem observou que o auxílio vai acabar, mas que existem meios no governo para que essas pessoas não fiquem desassistidas. Adiantou que, em janeiro do próximo ano, Bolsonaro irá anunciar ao país, provavelmente, o novo Bolsa Família,
o novo Bolsa Família para beneficiar perto de 20 milhões de pessoas. Hoje são 14,8 e fala-se que poderá abrir 3, talvez até 6 milhões de novas vagas. O governo irá apresentar também uma proposta de microcrédito produtivo para pessoas que trabalham, mas não apreciam, pelo menos não apareciam, em cadastros do governo nem de bancos. Será também mais uma medida para que milhões de brasileiros possam superar os seus problemas para sobreviver. É mesmo uma questão de sobrevivência nesse momento, com esse cenário de dúvidas, de incertezas. Bem, sem o auxílio emergencial, o país sentirá mesmo os efeitos de uma pobreza perversa, que se estende no país de tamanho continental, onde, além de tantos problemas, quase 15 milhões de pessoas, de chefes de família, estão sem emprego. Em resumo, o Brasil entrará no novo ano vestido de incertezas, ainda difíceis de calcular. Sabe-se que serão graves, não se sabe ainda a sua extensão. O governo não tem ainda um programa de auxílio que caiba num orçamento, sempre difícil de decidir. Tanto é assim que até o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ofereceu argumentos ao governo, observando que investir nas vacinas contra a Covid-19 sai mais barato do que prolongar o auxílio emergencial à população. Em outras palavras, afastada da doença, as pessoas voltarão às suas atividades para ganhar a vida fazendo a economia andar. Inclusive, há um movimento no Congresso que tenta prolongar o auxílio emergencial, já venho falando isso aqui há um bom tempo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não concorda e se mostra irredutível, afirmando que uma medida assim se resumiria no que ele chama de populismo fiscal. Esse movimento quer estender o auxílio para 31 de março de 2021 por um projeto do senador Alessandro Vieira, justamente que apresentou, veio falando sobre esse projeto há um bom tempo, O próprio presidente Bolsonaro já afirmou que, se vingar, esse projeto fará a economia brasileira perder a credibilidade que ainda tem. Bem, eu acho que muitos analistas dizem que são palavras do ministro Paulo Guedes, que são ditas para o presidente Bolsonaro, e Bolsonaro parece que assimila o que o Paulo Guedes fala e aí repete nessa situação, já que ele diz: quem conhece a economia, quem sabe a economia, eu confio no homem da economia, que é o Paulo Guedes. Mas também ele não descartou a possibilidade de fazer um novo decreto, e aí fica essa incerteza ainda pairando no ar. Sem dizer que a inflação teria uma nova força de pressão que atingiria especialmente a população mais pobre, o governo encerra nesse assunto, ou pelo menos esse assunto está sendo encerrado, dizendo que não existe espaço fiscal para prolongar o auxílio, não tem jeito, o país chegou no seu limite. Tudo indica mesmo que prolongar o auxílio emergencial é uma carta fora do baralho. O país não pode incorrer num erro fiscal dessa natureza. Esses são os argumentos do Bolsonaro, aliás, do ministro Paulo Guedes e de toda a parte econômica. E esse fato causa intranquilidade por ser profundamente impopular. Isso implicará na popularidade do governo, que vem caindo e deveria cair mais. E deverá cair mais caso ele não aprove um novo decreto. Ele está pensando na sua reeleição em 2022. Isso é fato. E ao fundo, a imensa sombra de pessoas perdidas no mundo de asperezas, incontornável. É duro, é insuportável. Onde está a saída? Eu sei que se o ministro Paulo Guedes, como está entrando de férias, influiu, por exemplo, na decisão do 13º do Bolsa Família, ele disse ao presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados Federais: Rodrigo, não coloca em pauta. E a gente vinha acompanhando vários parlamentares tentando colocar em pauta e de forma alguma, de jeito nenhum, De forma alguma ou de jeito nenhum ele colocou em pauta. E não colocou. Até que foi acusado pelo presidente Bolsonaro e disse: a culpa é do Rodrigo Maia por não ter botado o 13º do Bolsa Família em pauta, porque venceu, caducou no dia 25 de março. Quando o Rodrigo Maia descobriu tudo isso, aí colocou a boca no trombone. A culpa é do governo, não minha. Vou colocar em pauta. E ameaçou botar na sexta-feira, e na última sexta-feira. E aí, vocês que acompanham o canal já sabem o que aconteceu. Houve uma obstrução, inclusive, da própria medida provisória 1000 que seria votada. E aí é que está. Depois o ministro reconheceu. Um dia depois, foi à imprensa e disse: a culpa foi minha. Ou seja, influenciou. É uma novela,
essa prorrogação do auxílio, é uma novela essa medida provisória, é uma novela esse 13º do Bolsa Família, e no final das contas o povo votou no presidente Bolsonaro para ele decidir, para ele tomar uma atitude, e os analistas dizem que isso poderá afetar a sua reeleição, da decisão que ele irá tomar. Se for positiva, ajudará muito na sua campanha, mas se for negativa, pode ter uma influência direta. O que é que você acha dessa novela chamada Prorrogação, Medida Provisória 1000, 13º do Bolsa Família? Dá a tua opinião. É importante saber o que é que você acha de tudo isso, tá? Aproveita e dá um like, um joinha aqui nesse vídeo, é importante que você faça isso. Você que gosta do nosso trabalho, aprecie as nossas informações, tá? Desse outro lado aqui é para você se inscrever, ó. Tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que possamos alcançar mais pessoas. É uma novela. O auxílio emergencial, de fato, vai até 31 de dezembro de 2020, ou há uma possibilidade de ser prorrogado mais 3 meses, até março, ou até junho, como os governadores, a maioria dos governadores, são 17 governadores que entregaram esse ofício, pressionando o presidente. Qual será a decisão do presidente Bolsonaro, hein? Opina, eu estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva. Abraço forte e que Deus dê sabedoria a esses representantes e que possam decidir e tomem a melhor decisão para ajudar os mais humildes nesse momento difícil. Até a próxima.